Olá, um prazer estar de novo aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia, estudando a Palavra de Deus. E no último final de semana nós participamos de um acampamento com a juventude e algumas pessoas me perguntaram sobre os estudos que fizemos lá, se eles foram gravados, e não foram. Então a gente pensou em transformar as mensagens ali em forma de estudo, que aí fica registrado para quem quiser rever. E quem não esteve no acampamento entenderá um pouquinho daquilo que nós estudamos lá. Então, nós vamos estudar nos próximos encontros a vida de dois personagens, dois discípulos de Jesus, João e também Pedro. Na verdade, essa série de mensagens, elas começaram aqui na igreja no primeiro domingo. Você deve encontrar lá no nosso culto matutino, né? No primeiro domingo de dezembro, eu falamos sobre Jacó. Foi o primeiro moldado por Deus, o primeiro personagem que nós escolhemos para falar sobre o tema do acampamento. E falei de como Deus transformou a vida de Jacó, transformou a sua personalidade. Eu me lembro bem que na oportunidade eu falei que havia uma diferença entre caráter e personalidade, que o caráter, ou melhor, que a personalidade é algo que já nasce com a pessoa, né? E o caráter é o conjunto de comportamentos que são reforçados pelo meio social onde a pessoa vive. Tá? Então, o caráter de uma pessoa é totalmente influenciado pelo meio. Foi o caso de Jacó. Nós vemos isso claramente na vida de Jacó. Ele nasceu com a personalidade difícil, tá? Mas o que vai fazer com que ele cometesse lá aqueles enganos, enganasse o pai, o irmão, foi o meio, o ambiente onde o caráter dele foi forjado. Mas vimos também na oportunidade, você pode acompanhar a mensagem, encontrando aí no canal da igreja, vimos que Deus transformou aquele homem, porque Deus, ele é o único capaz de moldar, de transformar o caráter de uma pessoa. E assim como ele fizera com Jacó, o mesmo Deus atuou também na vida de João e na vida de Pedro. Então, nós vamos falar hoje sobre João. Nós vamos dividir o estudo em 3 partes, tá? Hoje nós teremos aqui a primeira, depois a segunda e a terceira, estudando detalhadamente como Deus transformou, moldou a vida do seu discípulo, do discípulo João. Então vamos lá. Eu começo citando um texto de João 13, 23. João 13, 23. Que diz assim: Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. É assim que João, ele se coloca no Evangelho, né? Ele coloca ali aquele a quem Jesus amava. Nós vamos ver porque esse aspecto é importante. Quem foi João? João, um dos 12 discípulos, né? Como eu já estou aqui me referindo, autor do 4º Evangelho, autor do Apocalipse e também das epístolas de João que se encontram no nosso Novo Testamento. Então, ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, reclinado ali no ombro de Jesus, imaginamos alguém muito carinhoso, muito meloso. Porém, João, ele se tornou alguém assim tão amável, exatamente porque foi transformado por Deus. João, ele era possivelmente temperamental, talvez até um pouco grosseiro, tá?
A Bíblia fala que João, juntamente com o seu irmão Tiago, era chamado de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E um apelido desse certamente não deve ser relacionado a alguém tão amável assim. João era assim, filho do trovão, alguém com uma personalidade difícil, com um pavio curto, alguém bem explosivo. Porém, este homem termina a sua história conhecido como o apóstolo do amor. E é essa transformação que nós vamos ver aqui como aconteceu e por que aconteceu. Então, nós concluímos assim, entendendo que houve uma mudança radical no caráter dele, no caráter da pessoa. E isso já nos traz uma lição inicial. Isso prova que o Evangelho ele não muda apenas o destino final de uma pessoa. Ah, eu aceitei Jesus, então agora eu sou um cristão e no final eu vou ser bonzinho, vou estar lá no céu junto com João, com Pedro. Não, na verdade o Evangelho ele muda a pessoa aqui, o comportamento, o caráter. A pessoa vai sendo transformada ao ponto que vai se desenvolvendo, avançando no seu relacionamento com Cristo, conhecendo os preceitos, conhecendo os ensinamentos da Bíblia. Esse é o poder que tem o Evangelho. E isso é um alerta muito grande para nós, porque parece que quando olhamos para algumas pessoas, o Evangelho não produziu nenhum efeito, e isso não é possível. Não é possível que alguém fique numa igreja 10, 20, 30 anos sem ser modificado, sem mudar alguma coisa. Não evoluir, não crescer espiritualmente, né? Às vezes, conseguindo ali, criando os mesmos problemas durante tanto tempo. Não. De certa forma, isso é inconcebível, porque há de se presumir que o Evangelho vai sim modificando o nosso jeito de ser, a nossa maneira de se comportar. É impossível passar tempos numa igreja, anos numa igreja, cantando louvores, cantando hinos, com mensagens tão profundas, às vezes tocando, às vezes participando de grupos de louvor, participando de PGMs, de estudos bíblicos, de lições de escola dominical, e que ainda assim continue sendo a mesma pessoa. Não é possível. Não foi possível com o Boanerges, não foi possível com o filho do trovão, tanto que ele foi transformado e voltou a ser, passou a ser e é conhecido até hoje como o apóstolo do amor. E também não é possível comigo e não é possível com você que nos assiste, porque Deus, o Evangelho de Cristo, ele transforma, ele faz com que as pessoas sejam modificadas, moldadas. Foi isso que nós temos aprendido até então. Então, olhando, meus queridos, para a vida de João, nós vamos descobrir exatamente isso. Jesus, ele nos aceita como nós somos, aí sim, mas ele nos transforma para aquilo que devemos ser, né? Ele vai dizer, venha como está, e você pode vir para a igreja, para o Evangelho, para Cristo, do jeitinho que você está aí. Você não precisa melhorar para aceitar Jesus, né? Quando a gente está doente, a gente vai ao médico doente. A gente não, vou ficar bom primeiro, depois que eu estiver bom, né? Se eu chegar lá doente, já pensou o que o médico vai pensar de mim, né? Que eu não cuidei bem da saúde. Não. Você vai para que ele cuide bem de você, para que ele cuide da sua saúde. E aí, depois de chegar lá, você deixa ele te medicar. Então você deixa o Evangelho transformar você. Venha como está, mas deixe Jesus moldar, transformar a sua vida. Paulo, em Efésios 4, de 12 a 14, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Percebe, né? No texto de Paulo? A ideia é que o Evangelho ele vai transformando para que a gente chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é transformação. Isso é o Evangelho atuando, agindo nas nossas vidas. E Jesus vai ensinar isso. E nos tornamos, sim, ao longo de nossas vidas, pessoas maduras e não meninos inconstantes. Pessoas equilibradas, comprometidas com o Evangelho. Eu dividi, então, o estudo para que ficasse adequado aqui para o canal em 3 partes, tá? E nas 3 partes eu vou falar do equilíbrio que precisamos ter para que sejamos, então, transformados, tá? A transformação não é sair de um extremo para o outro. É manter um pouco da personalidade, mas entender que o caráter ele vai sendo modificado. Isso nos dá equilíbrio, que é uma das maiores manifestações de maturidade cristã. É ser alguém equilibrado, tá? Até as nossas virtudes precisam ser equilibradas. Por exemplo, ambição é uma virtude positiva, a meu ver. É importante ter ambição, mas a ambição sem equilíbrio vira orgulho, tá? Cuidado pessoal, cuidado com o corpo é necessário, é importante. Mas cuidado pessoal sem equilíbrio pode descambar para uma vaidade muito grande. Alimentação é importante, mas sem equilíbrio vira gula, dentre outras coisas. Então, vamos olhar para João agora, nessa primeira parte, e ver a importância do equilíbrio nas nossas virtudes e nos nossos defeitos. Então, vamos lá. Primeira parte, então, quem é transformado por Deus, quem é moldado por Deus, tem equilíbrio entre verdade e amor. Esse é o assunto de hoje. O equilíbrio entre verdade e amor. João, ele não era inicialmente um homem amoroso. Falei na minha introdução. Ele era um homem truculento, né? Tanto que ele pediu fogo do céu contra o samaritano. Observe só, está lá em Lucas 9:54. Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, este era o temperamento dele. Ele era pavio curto, mas era alguém que falava muito em verdade. João fala tanto em verdade que no Evangelho a palavra verdade aparece 25 vezes. E nas epístolas, que são, embora sejam 3, mas são pequenas, né? Aparece 20 vezes a palavra verdade, tá? E nós vamos ver que era algo que ele sempre pronunciava, tá? Então, João era apaixonado pela verdade, mas ele entendeu que a verdade precisava ser aplicada sempre com amor sobre todas as coisas. É o amor que deu equilíbrio às verdades que João anunciava e pregava. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem gente muito apaixonada pela verdade, tá? Gente que diz assim: eu sou muito verdadeiro, eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Só que confundem a franqueza, às vezes,
com grosseria, com falta de educação, né? Efésios 4:5 tem um conselho que eu penso que todo cristão deveria ter em mente. Diz lá: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só que conselho maravilhoso. Eu tenho que ser verdadeiro? Sim, mas eu preciso seguir a verdade em amor, porque assim eu vou crescer direcionado por Cristo, que é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Então, seguir a verdade é importante, mas eu preciso segui-la com amor e em amor. Quando a verdade não é equilibrada com amor, com muita facilidade eu chego a ser inconveniente, eu chego a ser grosseiro. Vamos olhar outro episódio da vida de João, para a gente entender que o zelo precisa do amor equilibrando ele. Em Marcos 9:38, nós vamos ver que João era um homem muito zeloso. Olha só. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. O que nós vemos aqui? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que João, ele era muito zeloso, mas ele entendia que as coisas só poderiam ser feitas do jeito dele. Olha, tem alguém que está fazendo isso, mas não nos segue, não é do nosso grupo, não é da nossa denominação. E aí ele queria proibir essa pessoa. E Jesus repreendeu: não proíbe. Se ele está fazendo algo, se ele está pregando, se ele está fazendo um milagre, tá? E isso é genuíno, não existe alguém que possa fazer um milagre, né? E blasfeme contra mim. E às vezes nós agimos assim. Vemos gente com muito zelo pela doutrina e tantas outras coisas, mas por não ter amor, não quer que os outros, não valida o agir, a atuação, a ação, a atividade do outro. Nós precisamos, em nome da verdade, respeitar a diversidade, até mesmo entre as igrejas. E assim nós vamos cumprir a missão que nos está proposta. Não é só a minha denominação, não é só o meu jeito de pregar. Vamos pregar a verdade, mas com amor, principalmente entre aqueles que se dizem cristãos, independentemente de qualquer igreja que seja. Porque nisto eu falei sobre isso estudos atrás, nisto o mundo vai crer que Cristo nos enviou. Hoje existe tanta briga, tanto desentendimento. Eu me lembro de uma vez que nós teríamos uma grande concentração, isso tem muito tempo, em Jacarepaguá, entre as igrejas. Se eu não me engano, era o dia da Bíblia. E as igrejas se organizaram, várias denominações, e de repente tivemos uma grande dificuldade, porque se o pastor da denominação tal pregasse, a outra igreja não ia, tinha que ser o pastor dela. Então, se fosse o outro, a outra igreja não ia. Que coisa, né? Todos defendendo uma verdade, mas sem amor, sem unidade, sem união. Que mau testemunho, né, que isso ficou para quem soube de uma informação como essa, né? Então, tem que ser do meu jeito, tá? Eu quero que entendam a verdade, mas tem que ser a minha verdade. Então, eu estou certo na minha verdade, está todo mundo errado.
A lição que eu quero passar aqui é essa: seja verdadeiro. A verdade acima de todas as coisas, principalmente a verdade bíblica. Mas a maior verdade, o que vai equilibrar tudo isso, é que eu seja amoroso, tá? É bom amar a verdade, é bom ter conceitos, mas lembre-se sempre que as pessoas valem muito mais do que os conceitos. Conheço pessoas cheias de conceitos, tá? Mas que não conseguem se relacionar com ninguém, porque são os únicos certos, né? Sabe a única maneira certa de agir, a única maneira certa de viver, né? E por isso repele os outros. Não tem amigos, porque talvez nenhum amigo caiba no seu conceito perfeito de amigo. Então ninguém nunca será um bom amigo. Fica isolado, então. Não tem igreja, porque nenhuma igreja cabe no seu conceito certo de igreja. Gente, nós precisamos refletir sobre isso, tá? Ter conceitos é bom, mas lembre-se que Jesus não morreu por conceitos. Ele morreu por pessoas. A Bíblia diz que Deus amou os conceitos de tal maneira? Não. Diz que Ele amou o mundo, amou as pessoas. E por isso nós precisamos ter o amor acima de todos. Os judeus, por exemplo, eles tinham conceitos, tá? Mas não tinham amor. Por isso desprezavam pessoas, as outras pessoas não cabiam nos conceitos religiosos que eles tinham. Tá? Os muçulmanos até hoje têm conceitos, mas não têm amor. Então são capazes de explodir qualquer pessoa que não cabe no conceito deles. E nós, como cristãos, tá? A diferença do cristão e qualquer pessoa religiosa sempre vai ser a capacidade de amar e perdoar. E é isso que eu quero dizer que traz equilíbrio à verdade. Tem um livro chamado 12 Homens Comuns, de John MacArthur Jr. E ele fez uma pesquisa sobre os discípulos de Jesus e ele traz algumas informações muito bacanas sobre eles. E tem um trecho do livro que diz assim, sobre João. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu perto do ano de 99 depois de Cristo. E durante o reinado de Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Porém, uma frase estava constantemente em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor, e se de todas as coisas somente esta for feita, já será o suficiente. Então, aquele homem explosivo, aquele homem que, na verdade, mandava até que descesse fogo dos céus, aquele homem que dizia, olha, quem não está do nosso jeito deve ser proibido. Esse homem foi sendo transformado ao ponto de terminar a vida dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. O que é isso? Equilíbrio entre verdade e amor. A lição que eu quero deixar nesse nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro estudo é essa. É importante ser zeloso. É importante amar a verdade. Mas nada supera a virtude de amar as pessoas. Como dizia uma música de um compositor dos anos 80, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se você parar para pensar, a verdade não há. Sem Deus não há, né? Aqui nesse mundo não há. Mas na eternidade, sim, existe um futuro para aqueles que aprenderam a amar de verdade aqui, amar como Deus
nos amou. Aliás, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se você se sente amado, perdoado por Deus, eu tenho certeza que você vai equilibrar isso na sua vida. Você vai equilibrar a sua capacidade de amar, dando então validação nas verdades que você prega. Então, precisamos entender que as pessoas com as quais nos relacionamos ocupam também o coração de Deus. Essa é a primeira lição, essa é a primeira parte do nosso estudo sobre João. E nós aprendemos hoje sobre a importância do equilíbrio entre verdade e amor. Que Deus nos abençoe.